Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Feminina no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. Um programa onde você pode aprender aqui junto com a gente sobre uma personagem bíblica, o que ela fez e em que ela nos influencia. E hoje nós vamos falar de uma personagem que às vezes a gente julga um pouco mal ela, viu? Nós conhecemos muito bem a história de seu marido, mas a dela nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu quero pedir para você já curtir o nosso programa, compartilha com as suas amigas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e seja um amigo da missão. As informações estão abaixo aí na sua tela. Aproveita a vinheta, pega a sua Bíblia, seu caderninho e volta que já estamos de volta. Bom, estamos aqui hoje com as nossas convidadas, a missionária Vilma, minha parceira desse programa. Seja bem-vinda, Vilma. Obrigada. E hoje nós temos a honra de ter a Raquel aqui com a gente. A Raquel, fala um pouco pra gente. Quem é você? Aonde você congrega? Quem é seu pastor? A paz, pessoal. Eu sou a Raquel, eu congrego na Promessa Santo Amaro desde que eu nasci. Eu sou ovelhinha da Dani, do pastor Fabiano. Aliás, um abraço para minha igreja, né? Para os meus irmãos. Tem gente que ficou orando por mim, viu? Amém. Para que eu pudesse estar aqui. Bom dia. Aliás, pode falar. Boa noite. A hora que você estiver assistindo, viu? Seja muito bem-vinda, viu, Raquel? Obrigada. Fica à vontade. Aqui, irmãs, meus queridos que estão nos acompanhando, a gente estuda junto como se fosse um grupo de estudos aí na sua casa, na sua igreja, com as suas amigas. Então, a gente vai aprendendo e vamos aprendendo juntos, tá bom? A história que nós vamos falar hoje, ela está registrada no livro de Jó. Se você quiser acompanhar, a partir do primeiro capítulo, a gente já encontra essa mulher. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Jó, isso mesmo. Mas assim, para situar vocês, essa história está no livro de Jó. Jó é um dos livros e um dos personagens mais antigos da Bíblia. Diz que ele viveu aproximadamente entre 2.000 e 1.800 anos antes de Cristo, tá bom? E ele viveu, inclusive, antes da própria formação do povo de Israel. Lá fala que ele viveu em Uz, lá no Oriente Médio. Jó era um homem muito rico, respeitado, ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E aí a gente acompanha o sofrimento de Jó ao longo do livro, desde as suas perdas, os seus lamentos e a sua restauração. Mas pouco se fala sobre a esposa de Jó, que esteve com ele todo esse tempo. E é justamente sobre ela que nós vamos detalhar hoje, tudo bem? Mas antes de entrarmos na mulher do Jó, vamos só lembrar o pessoal que está nos acompanhando, o que aconteceu com Jó para a gente chegar no cenário que nós vamos entrar. Bom, o Jó era considerado o homem mais rico. A Bíblia fala, né? Deus testemunha que ele era o homem mais rico do Oriente. Então, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. 500 juntas de boi são 2 bois. Então, quer dizer, ele tinha 1.000 bois. 500 jumentas. Ele tinha muitos servos, muita gente para dar conta de todos esses bens que ele tinha, e faz a gente pensar numa questão. Esse livro ele vem quebrando paradigmas, né? Que nem toda pessoa que é rica ela não seja íntegra, né? Então ele quebra esse paradigma, né? Ele é um homem íntegro, Deus testemunha, testifica da integridade dele. E eu entendo que a integridade é aquela pessoa que você é quando ninguém está te vendo, né? Você continua sendo correto. E ele também era o mais rico, então a riqueza não corrompia. E hoje em dia, isso a gente olha para as pessoas e acaba
pensando, né, o tanto de corrupção que a nossa sociedade tá mergulhada, a gente já pensa, como que essa pessoa conseguiu isso, né? A gente não, misericórdia, Deus. Então, Só um que detalhe, ele era íntegro temente a Deus e se desviava do mal. Então, quando tinha qualquer oportunidade, né, ele sempre se desviava disso, daquilo que era mal, daquilo que era ruim, daquilo que Das más ia conversas, contra né? a vontade de Deus. Sim. Só que aí teve um dia que 3 servos chegaram, né, com notícias nada boas. Os sabeus, os caldeus roubaram e mataram os servos. Um fogo caiu do céu, destruiu uma parte do rebanho ali, dos bens. E o resultado é que em um único dia ele perdeu todos os bens, né? Perdeu status, né? Perdeu riqueza. E eu acho que a gente poderia colocar para nós, para a gente entender hoje, você ter o seu dinheiro aplicado ali, né? Numa bolsa de valores, e de repente as bolsas no mundo inteiro elas quebram. E ali a sua riqueza que você construiu durante uma vida, de repente ela se desfaz. Você Não tem falando mais... isso, eu citar aqui o querido pastor Lemos, né? Você conhece? Uma vez a gente conversando com ele, ele falou que Deus foi tão bom com ele que ele conseguiu comprar o apartamento dele antes daquele caso do Collor, que limpou a poupança do povo. E ele falava assim que muitos conhecidos entraram em desespero, Sim. porque tudo que tinha foi tirado, né? E Ou- era essa Ou situação você, do por Jó. exemplo, você morar num lugar e ter ali sua casa que você demorou anos para construir, de repente vem uma inundação ou vem uma lama e leva tudo que você tem. É Você verdade. fica sem bens. Ou um roubo, né? Um furto, que as pessoas passam hoje e perdem tudo. Bom, mas ele teve só perdas materiais. Não, né? Não perdeu só os bens materiais. Perdeu o que era de mais importante para ele, que eram os filhos, né? Então, primeiro vieram as perdas materiais e depois os filhos, né? Os filhos costumavam se reunir para poder festejar, né? Banquetear. E a gente lê aqui Jó capítulo 1, que eles estavam na casa do mais novo, comendo, né? E bebendo. E de repente veio um vendaval ali e a casa caiu e matou todos eles, né? Todos os filhos. Era uma família unida, porque eles estavam juntos. E a gente vê relatos de que Jó, ele fazia sacrifícios periódicos, né? Não sei se, eu não lembro se eram anuais, né? Em prol dos filhos, para que Deus perdoasse pecados, guardasse eles. Eles faziam uma rodada de eventos ali entre eles, e toda vez que essa rodada de evento acabava, o Jó reunia todos eles pela manhã e fazia os sacrifícios, então dá a entender que ele era um sacerdote. E ali um dos medos que o Jó tinha era de se eles tivessem pecado, né, eles serem perdoados, e caso eles tivessem amaldiçoado Deus dentro de seus corações, eles pudessem ser purificados daquele tipo de sentimento. Eu achei interessante porque daqui a pouco, mais na frente, a gente vai ver que uma das coisas que Satanás vai acusar ele é de amaldiçoar a Deus quando Deus tira as bênçãos dele, né? Então a gente vê aqui, ó. Jó perdeu tudo que tinha, aí começou a perder os familiares, os filhos todos. Meu Deus, a gente nem se imagina, né? Enfim, parou aí o sofrimento desse pobre homem? Não. Depois desse sofrimento todo, quando eu acho que ele pensou assim, nossa, aconteceu Não tenho tudo mais nada para perder, que tinha né? para acontecer, aí vem a questão física, né? A saúde de Jó é atacada. E é atacada, assim, de um jeito terrível, porque não é um resfriado, não é uma simples dorzinha, o corpo desse homem inteiro, né? Da cabeça aos pés, é tomado ali de chagas, de pus, e ele fica na carne viva, e alguns detalhes da Bíblia vai falar que aquilo fedia, né? Que aquilo dava coceira nele, ele pegava o caco de vidro para coçar. Olha o extremo que esse homem chegou. Meu Gente. Deus do céu. Terrível, né? E a gente vê assim, Jó era um homem íntegro, temente a Deus. E não ficou isento de passar por tudo isso, né? E às vezes as pessoas pensam que o fato de eu servir a Deus, de eu ser temente a Deus, eu não vou passar por sofrimento, não vou passar por perdas, né? Esse livro é justamente um dos paradigmas que ele quebra.
né? Porque ali eles tinham muito essa ideia de causa e efeito. Se você obedece a Deus, e a gente também tem isso dentro de nós. Se a gente obedece a Deus, a gente tem a bênção de Deus. E o livro ele vem justamente para a gente entender por que, que o justo sofre. Por que, que as pessoas boas elas passam por coisas ruins. E ali era o questionamento dele. Poxa, se eu estou fazendo tudo certinho, se eu ando com Deus, se eu procuro obedecer a Ele, por que, que ele permitiu eu passar por tudo isso que eu estou passando? Então, tem a questão também espiritual, porque eles não sabiam, os personagens, eles não tinham noção de que eles estavam sofrendo uma oposição maligna. E eu não sei se vocês já passaram, com certeza vocês já passaram. Eles estavam numa aprovação, né? Eu não Gente, sabia. passar por uma prova e você sentir que o inimigo ele tá ali te oprimindo, né, que ele está ali lançando os dardos inflamados dele sobre você, sobre a sua família, é difícil se manter de pé. Meu Deus do céu. Mas essa parte do Jó, talvez você que esteja em casa, você já deve ter ouvido falar alguma parte dela, né? Porque a gente foca bastante nessa questão do sofrimento de Jó. E aí entra a mulher de hoje, né? A gente se esquece de falar que Jó passou por tudo isso, mas ela estava ao lado dele, então ela também passou. Vamos tentar olhar agora essa situação toda pela ótica dela agora? Sim, ela também sofreu, né? Ela também perdeu os bens, né? Então vamos falar primeiro da questão material. Imagina que você tem uma casa e que você coordena as pessoas que trabalham ali para você e você não precisa fazer sua comida, você não precisa lavar sua roupa, você tem pessoas que façam tudo por você e de repente todo aquele conforto é tirado de você. Né? E de repente você se vê tendo que fazer coisas que muitas vezes ela podia nem saber fazer, porque tinha alguém que soubesse Sim. fazer, mas mais do que isso, ela tinha uma casa cheia de meninos, de meninas, 10 de crianças. crianças, né? De homens já ali, a gente sabe que eles já estavam na fase adulta, mas de repente aquela casa cheia, ela é esvaziada. Né? Então, nem o marido estava mais dentro de casa, porque a gente entende pelo texto de que ele estava num lugar separado, num lixão. Eu não Né, no podia Monte também, das por causa Cinzas. da doença dele, não permitia que ele ficasse também Então, com ela outras pessoas. Né? sofreu o trauma de perdas materiais, ela sofreu o luto, porque se tem uma coisa que a gente sabe que não é natural dessa vida, é o pai perder um Enterrar filho. os filhos, Né? Primeiro os pais vão, depois os filhos enterram os pais, mas pai enterrar filho, gente, isso não tem como. Eu acho que é uma marca, uma dor que mata por dentro, né, Vilma? Você que trabalha, que atende bastante essas pessoas na sua área, Vilma, fala um pouco pra gente, assim, essa parte do luto, ainda mais de uma mãe, quando perde filhos. E foi muita coisa também ao mesmo tempo, né? Porque, como a gente falou, começa com as perdas materiais, que não é fácil também, a perda material. Aí depois vem o mais forte de tudo, que é a morte dos filhos. Perder um filho deve ser uma dor terrível. Imagina você perder 10 filhos de uma vez, né? Então, realmente, a pessoa ela fica emocionalmente abalada, muito abalada, né? É muita dor. Então, a pessoa começa a pensar, começa, né, a refletir, por que isso aconteceu? Então, tem pessoas que elas vão reagir de maneira diferente, como o Jó, por exemplo. A gente vê que ele reage de uma outra forma. Ele fala assim que o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entende ali o agir soberano de Deus na vida dele. Então ele falou, não, ele me deu e ele também pode tirar. Jó, ele entende isso. Não quer dizer que Jó não sofria, Jó estava sofrendo também muito, mas estava também se colocando debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Agora, já a esposa, que também sofreu uma dor muito grande, né? A gente vê que ela tem também um sentimento junto com o sentimento com o luto, ela também tem uma revolta junto. Ela fica revoltada. Então, quando as pessoas começam a pensar, né, por que isso aconteceu, por que eu perdi, vem uma revolta. Eu passei por isso quando meu pai faleceu, eu fiquei revoltada.
Eu fiquei. Com- Foi uma Com revolta quem? de alguns dias com Deus. Eu fiquei revoltada. Foram alguns dias, assim, daquele período, né, de luto, morreu na Covid, e eu fiquei revoltada e eu parei de orar, orar pelos outros, sabe? Eu fiquei assim, foi umas 2 semanas eu fiquei assim, revoltada, fazendo só aquela oração básica, assim, de manhã e de noite, e eu falava assim, por que que o Senhor não curou meu pai? Eu já vi o Senhor curar tantas pessoas, né? O Senhor já ouviu tantas orações que eu fiz, né? Eu já vi tantas pessoas, né, se levantarem. Por que que quando chegou na minha vez, o Senhor permitiu isso? Eu fiquei revoltada, né? Não falo isso assim, com orgulho nem É, nada, mas eu estou falando assim do o meu sentimento, do meu sentimento. coração, porque isso acontece. Fiquei revoltada. Mas o Senhor me entendeu, me compreendeu, né? Isso durou assim 2 semanas, até que um dia que eu me ajoelhei para orar e aí me veio uma passagem bíblica à mente, né? Bem-aventurados, né, os que desde agora dormem no Senhor, sim, né, diz o Espírito, porque descansam dos seus trabalhos e suas obras o seguem, né? Quando eu lembrei dessa palavra, aí eu pensei assim, mas se Deus está falando que é bem-aventurado, por que eu vou ficar Se lamentando. me lamentando, né? E ali eu fiz uma oração a Deus, né, muito assim, muito íntima, muito particular. E quando eu levantei daquela oração, eu já levantei diferente. E Graças a continuei minha Deus. vida, continuei o meu trabalho. Mas eu tive naquele momento, naquele início, eu tive uma revolta, né? Por quê? Por quê? Então, eu acho que tinha muitos porquês na cabeça dela. Até pensando no próprio marido, pelas qualidades do marido. Era um homem muito bom, justo, né? O próprio Senhor fala dele, né? Bom, justo, íntegro, Deus temente não a Deus, podia visava o mal. permitir Por isso, quê? né? Né? Por que que isso aconteceu com os meus filhos? Então, realmente, tem um sentimento, assim, no começo, né? De revolta. Mas à medida que o tempo vai passando, né? Se bem trabalhada, essa revolta, ela vai diminuindo, né? A pessoa vai compreendendo, né? A Raquel também, eu não sei se você fica à vontade para compartilhar, né? A gente estava conversando antes que você também perdeu seu pai muito cedo, né, Raquel? Perdi meu pai cedo. Algumas pessoas falam que eu mudei muito depois que eu perdi ele, mas eu me senti muito consolada quando eu perdi o meu pai. Eu acho que a igreja fez toda a diferença. Quando eu vi que meu pai era amado, aquilo me acalentou. Mas eu já tive um sentimento semelhante com o da senhora, foi no ano de 2014. A gente passou por luto, parece assim, não que a minha história vai parecer com a do Jó, mas foi um pouquinho semelhante no sentido assim, veio todas as lutas de uma vez. Eu tive problemas no casamento, aí eu tive problemas financeiros, a gente teve problema de questão de saúde física, e depois, quando eu achei que a bola estava baixando, tudo, a poeira estava baixando, aí veio a questão da depressão. Porque fica um vácuo, né? Você usa toda a sua energia para lutar, né, para orar, para buscar, e daqui a pouco, de repente, vem um vazio dentro de você, e foi onde eu comecei a ser confrontada na minha fé. A minha fé, ela começou a falar, eu comecei a ter dúvidas a respeito da minha fé com Deus, mas ali também, Dani, e eu entendo que é um motivo que Deus permite a gente passar pelos sofrimentos, naquele ano, foi o ano que eu mais me aproximei de Deus. Mesmo eu vendo, assim, que eu estava no fundo do poço, né? Foi quando o pastor Fabiano, ele lançou o livro, né? Depois da vitória Vem a vem a luta. luta. Eu recebi esse livro de 2 pessoas, Vilma, da minha mãe e do pastor Cristiano Farias, porque eles estavam me acompanhando, e assim, a situação era uma situação séria, grave, e eu ali estava sucumbindo, e eu pensava na morte, não que eu quisesse tirar minha própria vida, mas às vezes eu pensava assim, Deus, me tira dessa vida, porque está tão dolorido, a gente quer fugir, né? A gente quer sair da dor, e ali naquele meio de todo aquele turbilhão de sentimentos, de coisas ruins acontecendo dentro da gente, o que eu encontrei e o que eu conheci foi a graça. Porque eu também tinha uma ideia errada dentro de mim, olha, que eu nasci na promessa, mas é que Deus me amava de acordo com os meus acertos. Então, se eu estava fazendo, se eu era um vasinho bonito e eu fazia tudo bonitinho, Deus estava ok comigo. Mas se eu errasse,
eu tinha um castigo de Deus. A minha salvação estava ali em xeque. E ali o que eu encontrei, quando eu me vi assim, no mais perdida nos meus sentimentos, mais errada possível, por permitir que a dúvida viesse confrontar a minha fé, o que eu encontrei foi graça e segurança. Foi onde eu soube que Deus não era só o Deus dos meus pais. Foi onde eu entendi que o Deus que eu servia não era só aquele Deus que as pessoas falavam pelo testemunho delas. Eu estava vivendo o testemunho. Ele estava se apresentando para mim. Eu me lembro que teve uma vez, Dani, no meu quarto, que eu estava lendo o livro de João. E eu li aquela parte que fala assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu falei, Senhor, eu tenho tanto medo dentro de mim, cadê esse amor? E aí o Senhor me levou para outro versículo. Ele me levou para João 14, que fala assim, aquele que me ama e tem os meus mandamentos, esse aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu vou me revelar para ele. E naquele momento, quando eu li esse versículo, parece que uma venda foi tirada dos meus olhos, porque eu olhei para a palavra de Deus e eu lia muito a Bíblia, assim, sabe? Foi a época que eu mais busquei, que eu mais fiz oração, propósito na minha vida, fiz campanha, eu fiz tudo, porque eu estava num buraco. E ali eu senti a presença de Deus dentro do meu quarto, como se fosse quase palpável. E eu vi ele se revelando para mim. E assim, eu não vi Deus, mas eu sabia, eu tinha certeza ali dele me abraçando, certeza do amor. E eu parei, olhei para mim e falei, a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que eu tenho, ela é meu tesouro. Então, assim, Deus permite muitas vezes a gente passar pela luta, porque a gente vai orar sem máscaras, a gente vai deixar o que é supérfluo, né, lá atrás, e a gente vai para o mais profundo, né, para um relacionamento mais profundo. E eu me lembro também que antes de tudo isso acontecer, eu já vou parar de falar. Não, Só a última coisa. pode falar. É que eu fiz uma oração perigosa. E a gente tem que tomar cuidado com as orações perigosas, porque eu falei assim para Deus, Senhor, eu quero ir para o próximo estágio da minha fé. Eu quero ser uma cristã verdadeira. Eu quero ser aprovada pelo Senhor. A gente não sabe que a gente vai ser quebrado, que a gente vai ser amassado, né? E foi aí, essa daí Ainda nesse assunto, quando eu fiquei revoltada, mas eu não blasfemei contra Deus, eu não falei contra as pessoas, nada. Era algo assim, dentro de mim, né? Sim. E eu falava, mas por que, Senhor, né? E nesse dia que eu ajoelhei, foi assim, eu fui ajoelhando e no mesmo momento que eu ajoelhava, essa passagem ela veio, né, na minha mente. E eu lembro que eu senti muita vergonha, muita vergonha, e me senti muito ingrata, né? Aí eu fiz uma oração da gratidão, porque eu estava assim pensando no que eu tinha perdido, que era o meu pai, mas eu não estava sendo grata a Deus por todos os anos de vida que eu pude viver com o meu pai, né? Aí eu comecei a fazer uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo, né? Eu fiz um inventário assim gigantesco de coisas e motivos para agradecer a Deus, e aquilo me curou. Acalmou, né? Vem gratidão, né? A gratidão cura a gente. Aí depois aquela revolta foi dando lugar assim para a saudade só, né? Para as doces lembranças, as doces recordações. Eu lembro que no meio desse sofrimento, eu passava com o pastor Davi Salviano, e ele falou uma vez assim para mim, Raquel, tá tudo bem, Deus entende quando a gente quer brigar com ele. Não nesse sentido de blasfemar, mas de rasgar o coração e falar, Deus, por que o Senhor está permitindo? E eu fiz o exercício quando eu cheguei em casa. Eu fui tomar banho, lá no banho, eu falei, Senhor, olha, eu não consigo entender por que o Senhor permitiu isso, por que o Senhor deixou isso acontecer, por que isso veio. E aí eu lembro que quando eu cheguei na igreja, era uma quarta-feira, o Rafael Cruz estava pregando, e quando aquele rapaz começou a falar, ele me deu todas as respostas do meu desabafo com Deus. Então Deus realmente entende a gente quando a gente não tá legal. Não dá para ficar legal o tempo inteiro, né? A gente vai pegar um pouco mais essa parte do Deus entende, mas eu acho legal que o que a gente está falando aqui, não é difícil se colocar no lugar dessa mulher de Jó, né? As perdas dela foram os filhos, os bens materiais, e ainda a gente tem a questão da doença do esposo, porque você tem alguém próximo, alguém que você ama, que está doente, que você não tem como aliviar a dor dele, aliviar o sofrimento dele. Ela estava vendo, vamos dizer assim, ele apodrecendo em vida. Olha o sofrimento dela. E a gente
não é difícil se colocar. Talvez você que esteja nos acompanhando hoje não tenha passado pelo luto, não tenha perdido seus bens. Talvez, graças a Deus, a pessoa que está ao seu lado não está apodrecendo. Mas você também tem as suas demandas, tem as suas dores, tem os seus problemas. Quantas pessoas hoje sofrem com depressão? Que é quase um luto, né? A alma fica tão pesada, amargurada, angustiada. E as pessoas não sabem dos seus problemas, né? Mas Deus, ele entende. Então, E assim, e não justifica. Ah, porque ela passou por tudo isso, né? Falar assim, né? Então, você ainda se mantém íntegro, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não justifica o comportamento dela. Mas tudo que ela passou ajuda a gente a entender, sim. né? Porque que ela chegou nesse ponto, né? Nos ajuda a entender, mas não justifica, Sim, né? e tem uma parte que ele fala assim, poxa, você está falando como uma louca, né? Sim. E a gente vai falar, a mulher de Jó, aquela louca que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Então, sabe que há estágios, assim, nós não somos iguais, né? A gente não amadurece na fé da mesma forma, nem no mesmo tempo. Então, Jó, ele era um homem maduro na fé. Jó, ele entendia o propósito dele ter nascido, dele ter sido criado. Inclusive, eu preguei sobre isso na igreja ontem. A gente não nasceu para ser feliz e nem para sofrer. Nós fomos criados para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. E Jó, ele entende isso, que ele nasceu para a glória de Deus, que Deus está sobre todos e sobre tudo, né? Não importa o que acontece. Então, ele tem claro o objetivo, né, da sua existência. Já a esposa não estava no mesmo nível de fé. de fé e Maturidade. de maturidade, né, de amadurecimento. Então ela tem essa reação. Então, assim, quanto mais madura é a pessoa na fé, melhor será a reação dela, a resposta dela diante dos problemas, né? E aí, opa. Deixa eu só falar aqui, porque a gente está falando desse momento e tal. Aconteceu aqui, ó, tá no capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim, ó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para lhe raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Né? Essa parte que marcou ela, tadinha. Nesse momento de desespero, né? Que vocês estão comentando. Não, que a gente está querendo dizer assim? A gente entende agora, talvez, por que dessa fala dela, né? Talvez ela tenha se calado por algum tempo, foi perdendo os filhos, depois os bens, o marido adoeceu, aí chegou na tampa, né? Não dá. Essa amaldiçoa-se a Deus e morre. Era como se ela estivesse falando o quê para Jó? Era realmente para ele amaldiçoar Deus e morrer? No original, a gente vê o verbo barak, que na verdade abençoa a Deus e morre. Mas a tradução vem com amaldiçoa porque, na verdade, ela estava sendo irônica. Então, era ali uma fala de desespero dela. Eu acho que ela só consegue enxergar a morte como saída. Ela não vê mais saída, mas eu entendo que o gancho que a gente pode trazer para nós não é nem o que a gente fala, é a forma que a gente fala. O peso que a gente lança. Então, no calor do momento, a gente fala muita coisa que não deveria. Muita coisa que a gente não queria ter falado. Então, a primeira lição, assim, que eu entendo que a gente pode tirar dessa fala dela é o peso das palavras, né? Que tipo de companheira nós somos quando a pessoa que nós amamos está passando por uma crise? Nós somos aquelas que apontam o dedo ou nós somos as pacificadoras, né? A que vem trazer uma palavra de consolo? Né? Talvez se ela tivesse falado assim, meu velho, chega aqui, deita aqui, mesmo você fedidinho assim, mesmo você com essas chagas aí, você tá sendo fiel. Não, ela falou, tá vendo? Não valeu a pena você ser fiel. Ela vem ali mesmo sendo usada pelo inimigo, né, com uma palavra de acusação. Tem um filme do Mel Gibson, que é Até o Último Homem. As pessoas têm que assistir esse filme, porque é um objetor de consciência na Segunda Guerra. Ele se alista no exército americano e ele é adventista do sétimo dia, ele guarda o sábado e ele não pega em armas.
E ali ele é preso porque ele está dentro do exército americano, eles vão entrar na guerra lá em Okinawa e ele não pega em armas. E aí tem um momento que ele é preso e a amada dele vai lá na cadeia e fala assim, olha, pelo amor de Deus, ou você desiste do exército, não vai para a guerra, e ele se alista para ir como médico, ou você pega nas armas, aprende pelo menos a manusear, e ele fala assim, olha, eu tenho alguma coisa dentro do meu coração que Deus colocou. Não matarei homens, não pegarei em armas e vou guardar sábado. Então, assim, é se manter firme ao que o Espírito de Deus, né, o que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Ele se manteve firme. Eu não vou me dobrar, mesmo que seja a minha amada que esteja aqui do meu lado falando, né, para eu pecar contra Deus, eu não vou me dobrar. E o estado de saúde dele aqui foi a gota d'água, né? Ela não fala isso quando ela perde os filhos ou quando perde os bens, mas quando vê a situação dele, né, tudo cheio de feridas, com a doença mais temida da época, né? Então é a gota d'água para ela. Então ela fala assim, né? Reage dessa forma com o marido dela, né? É como se ela estivesse aconselhando ele a pedir para Deus levar ele logo, né? Dá fim a esse sofrimento. E quantas pessoas a gente vê fazendo esse mesmo pedido, né? Esse mesmo desejo. Sim. E aí, uma coisa que eu acho que a gente pode trazer também para nós, quanto família, é assim, eu vejo que tem muitos casais duelando entre si, né? Então, fica naquela coisa de eu acuso e você responde a minha acusação, duelando. Eu me lembro que um ano passado a gente passou por uma situação que o Thiago estava vendo um negócio para mim, né? Tava fechando um negócio para mim. E aí eu falei para ele assim, amor, não vamos fechar dessa forma. Aí ele falou, não se preocupa, eu tenho tudo sob controle, tá tudo certo. E aí eu falei, não, tudo bem, se você vai fazer assim. Só que aí o negócio não deu certo. Aconteceu justamente o que eu falei, não fazer. Eu te disse. Aconteceu. E aí eu vi o meu marido arrasado. E por diversas vezes veio na minha língua assim, eu te falei, por quê? Mas aí toda vez que eu via a dor do meu marido, eu falei, não, eu não vou ser a que vai apontar para ele, não. Talvez lá atrás, quando a gente era mais maturo, a gente ia ficar medindo forças para ver quem estava certo, né? Sim ou não, né? Muitos casais querem ficar duelando força, né? E eu falei, não, eu vou apoiar o meu marido, a gente tá junto nessa, ele estava fazendo aquilo para mim, né? E eu não vou ser essa voz que vai se levantar para acusar ele. E aí traz uma outra máxima que é o reino que Jesus ensina, né? Um reino dividido não pode prosperar, né? Uma casa dividida entre si, ela não pode subsistir. E quantos casais têm se dividido, têm duelado, têm colocado palavras ali um contra o outro, quando na verdade a gente só pode prosperar se a gente estiver em unidade. Até mesmo no nosso ministério, até mesmo no nosso trabalho, né? A unidade, ela precisa existir para que a gente possa seguir vencendo, né? Se tivermos divididos, como é que a gente vai subsistir? Bom, eu acho que a gente conseguiu pegar aqui o que estava acontecendo com aquela mulher e o que ela falou, né? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aqui? Não? Mas aí, enfim, a história termina aqui assim, com essa mulher blasfemando, pedindo para Deus levar o marido dela, para ela amaldiçoar ele, com ela sofrendo, chorando, no limbo. Termina aqui a história. O que aconteceu? Teve graça aqui? Quer falar? Eu falei bastante. Teve, né? Ela, por exemplo, Jó perdeu tudo, todos os bens, perdeu os filhos, a saúde, né? Mas a mulher, ela permaneceu ali do lado dele, né? Mesmo com as palavras dela, né? Como ela falou, né? Até sendo irônica, né? Então, Deus, ele não faz nada quanto a isso, né? Deixa o barco correr. E depois, Deus, quando termina, né, essa aprovação, Deus restitui a saúde de novo a Jó. Então, a mulher, ela pôde contemplar Deus reconstruindo a vida do marido dela, né? Ela pôde ver o Senhor trazendo saúde para ele novamente, né? Ele conquistando novamente tudo aquilo que um dia tinha sido perdido, inclusive filhos, né? Ela teve filhos de novo. Eu não sei se esses filhos que eles tiveram consolou o coração dela, né? Porque eu acho que a perda de um filho, ela vai estar para sempre no coração de uma mãe, né?
mas ela teve a oportunidade de viver novas experiências, né? A vida dela não terminou daquela forma. A crise não definiu, né, a É. história deles, né? Eles não morreram ali, naquela crise. E aí é aquela coisa, todo deserto tem um fim, né? Toda luta, toda prova, ela acaba. Só que quando a gente está passando pelo deserto, parece que Não ele não vai enxerga, acabar né? nunca, né? Uhum. Mas Deus não nos julga, né? Não nos define por isso. E ali ele tinha uma história de recomeço, me faz até lembrar, assim, na frase dela, tem uma nuance de amargura, né? De estar amarga, ela está amargando por tudo aquilo, ela não está aceitando aquele mal. Ele aceita o mal, mas ela não está aceitando. E me faz até lembrar um pouquinho da história de Noemi, né? Que ela fala assim, olha, Noemi é doce, né? Não, parem de me chamar de Noemi, me Chama chamem de de Mara. amarga. De Mara, né? É. Mas assim, Deus providencia para Noemi um resgatador. E Deus também providenciou para essa senhora assim também o bem. Ele providenciou graça. A graça alcançou a vida deles, né? Eles tiveram longos anos, porque para uma mulher dar luz a 10 filhos, ela viveu Não, ela teve os 10 primeiros, depois veio em dobro, né? Veio o dobro. E assim, algumas pessoas falam, não, mas eles tinham 7 mil ovelhas e tiveram 14 mil. 14 mil é o dobro de 7. Não deveriam ter tido 20 filhos? Não, porque filho a gente não deixa de ter. Por mais que eles, né, eles tivessem sido recolhidos, eles continuaram sendo filhos. Né? Então, Deus dobrou, sim, a quantidade de filhos, porque aqueles não deixaram de ser filhos. Né? E aí dá para entender muita coisa. Por que que Deus permite o sofrimento? Lá no final, a história, Jó vai falar assim, ó, me desculpe, Senhor, me perdoa. Eu falei de coisas que eu não sabia, mas agora eu falava como alguém que te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. E tem uma outra coisa que eu também acho muito legal nas falas dele, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Né? E ainda com esses meus olhos, nessa minha carne, eu vou contemplar. Quem é que pregou Jesus Cristo para Jó? É porque tem algumas pessoas que falam que esse livro, ele, na verdade, é uma história criada, mas ela é tão perfeita, ela fecha tanto com a palavra de Deus, que eu realmente acredito que é histórico, que eles existiram e que ali ele estava falando aquelas palavras movidas pelo Espírito de Deus. Sim. Ó, eu acho que a gente conseguiu fechar já, né? Acho que a gente chegou ao final aqui. Não, uma tem mais? observaçãozinha. Hoje também para a gente é fácil falar e também tá opiniões também sobre a vida da Dela, esposa né? dele e tal, porque a gente conhece a história toda. Então a gente sabe como ela começa, a gente sabe como ela termina, então é fácil da gente dar opinião. Sim. Só que a mulher de Jó, ela não tinha a noção que nós temos hoje do que estava acontecendo na vida dela. Ela não tinha noção, né? Então, assim, fica também para a gente uma lição para nós, porque às vezes nós estamos passando por determinada situação e a gente não consegue ver além daquela situação, não consegue ver um horizonte, né? Mas a gente precisa ter calma, precisa ter paciência, né? Confiar, né? Confiança e aguardar o desenrolar daquela história. Porque mesmo se ela se desenrola assim favoravelmente a nós, graças a Deus, grande parte das lutas que nós passamos nós vencemos, né? O Senhor concede o desejo do nosso coração, e amém, glórias a Deus por isso, né? E às vezes também não vai ser da maneira com que a gente espera, gostaria, mas mesmo quando não é, o Senhor ele nos abençoa da mesma forma. Da mesma forma, mesmo quando a nossa vontade não foi feita, Ele nos dá força, Ele nos refaz por dentro, né, para a gente seguir a vida, mesmo tendo aquele desejo, aquele pedido negado, como foi no caso, por exemplo, da morte do meu pai, da morte do pai dela, e nós vemos na vida de muitas pessoas que têm perdas, o Senhor disse não, né, para aquela pessoa naquele momento, mas não é o fim. Sim. Não é o fim. Então, nós temos que ter paciência e pensar que essa história ainda está Sendo escrita, sendo né? escrita, né? Está em desenvolvimento. E eu costumo dizer, quando eu estou aconselhando pessoas que estão passando por um sofrimento muito grande, e às vezes a gente chega num ponto que a gente não tem mais o que falar.
E eu tenho uma frase, né? Muitas pessoas já ouviram essa frase que eu costumo dizer. Eu falo assim, olha, um dia tudo isso só vai ser uma história. Então, aguarda que vai passar. Um dia tudo isso só vai ser uma história, né? E realmente, tudo vai virar uma história. Mas a gente precisa também ser como Jó, estar debaixo da soberania de Deus. Né? Entender que Ele é soberano, que Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. Né? Então, mesmo assim, sofrendo, né? Que eu tenho certeza que Ele sofreu Claro. pelas perdas, mas Ele estava debaixo da soberania de Deus. Ele não se revoltava contra isso, né? E ele cresceu mais ainda, né? O próprio Deus fala quem ele era e depois ele fala, né, Senhor, eu achava que eu sabia de alguma coisa, mas hoje eu vejo que não, né? Ele tem um crescimento com tudo isso. Então nós temos que ter paciência Sim. e esperar passar para a gente ver daqui a um tempo, né? O que será? O que vai acontecer? Como que isso aqui vai desenrolar, né? Então a gente tem que ter essa paciência para esperar o que o Senhor vai fazer. E geralmente Ele faz muito Nos surpreende, melhor né? do que a gente pede ou do que a gente imagina. E coisas que a gente achava que não era capaz de passar ou de suportar, a gente passa, a gente suporta, Amém. né? E o nome do Senhor é glorificado. Amém. Ele é exagerado na bondade, né? Ele exagera, às vezes ele dá coisas que a gente não Nem imaginou sonhou. nunca ter. E tem uma parte do desabafo de Jó de que ele fala assim, como eu queria que isso fosse registrado em um livro, você acredita? Eu falei, nossa, olha aí, Deus dando o que ele estava pedindo no meio desejo. do desespero dele. Deus faz aquilo se tornar uma história. E aí é uma coisa que a gente precisa... Eu me lembro que no meio do meu sofrimento, Deus usou a Simone, tão quietinha, né? A Já Simone é a conheço. esposa do pastor Cristiano. E ela falou assim, Raquel, você já parou para pensar que tudo isso que você está passando, Deus vai usar para ajudar outras pessoas? Quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E quantas vezes eu me vi consolando pessoas que estavam passando por aquela situação parecida, né? Então, uma mulher como a de Jó aqui, que chorou pela perda de 10 filhos, agora ela estava vindo chorar de alegria pelo renascimento, né, de 10 crianças ali, e nada do que a gente perde é maior do que Deus na nossa Sim. vida. Né? Então, não tem nenhuma situação que seja maior do que a capacidade de Deus de nos sustentar na nossa jornada. Então, a nossa história ela vai ter altos e baixos. Né? Vai ter capítulos que vão ser capítulos de dor. Mas até nesses dias cinzentos, aí, quando o céu tá de bronze e quando o céu está nublado, ainda assim, atrás de cada nuvem escura tem um arco-íris, tem um hino dobrado, né? Que fala, por trás de cada nuvem escura tem um arco-íris ali, tem algo preparado quando a gente vai ser aprovado. Né? Quando nós vamos ser aprovados, vamos receber a bênção do nosso Deus. Então, Deus, ele não se eximiu, Dani, do sofrimento. Um Deus que veio aqui, ele passou pelo sofrimento, ele passou pelo Calvário. Ele não falou assim, não, vocês podem sofrer, eu sei que é sofrimento através de vocês, não. Ele sofreu. Então, assim como ele sofreu, nós também precisamos passar pelo capítulo, né, pela história do sofrimento, mas a gente pode passar confiando de que ele está nos guardando, confiando que ele está conosco, sabendo que o que ele faz é o melhor por nós e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Olha, eu vou confessar que eu fui surpreendida aqui nesse estudo, viu? A gente só apenas ouve a mulher de Jó, e não imagina que Deus tinha tantos ensinamentos aqui pra gente. Deixa eu tentar fazer um exercício aqui. A pergunta clara é: em que essa mulher nos influencia? Então, se eu esquecer alguma coisa, vocês me lembram. Primeiro, o fato da gente ter bem, saúde, ser servo de Deus, temente, justo e reto, não nos impede, não nos exclui de passar por provações. Todos nós estamos sujeitos a passar por provações. A questão é, como que nós vamos passar por essas provações? Ela passou por dores aqui sem discussão.
E cada um de nós temos as nossas dores, né? Ela, no momento de dor, de desespero, de angústia, ela falou aquelas palavras duras. Muitas vezes nós também falamos palavras duras, mas a gente aprende aqui com ela que isso também não é um aval, uma permissão para eu ficar o tempo todo maldizendo, blasfemando e jogando palavras pesadas. Ela nos influencia a nos lembrar que Deus não perdeu o controle da nossa história. Amém. Né? Às vezes, no meio da luta que a gente esteja passando, a neblina, o nevoeiro nos impede de ver além. Mas a gente não pode esquecer que Deus tem o controle, de que Ele sabe de todas as coisas e que Ele entende. O que eu entendi aqui hoje é que Deus é lindo. Assim, várias vezes a gente se emocionou, e a gente vê o cuidado de Deus com a gente quando a gente está passando por momentos assim. Então, se você está numa situação como essa, que hoje o Espírito Santo possa lembrar você que Ele está com você, que Ele te entende e que isso vai passar. Amém. Né? Isso vai passar. E a nossa oração é que você consiga perceber esse cuidado e essa presença dele. Porque eu sempre lembro que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? E essa história ainda não chegou ao fim se você estiver passando por momentos assim, viu? Amém. Meninas, muito obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês e que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, viu? Se Deus falou com você através dela, compartilha com alguém, manda para alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra, viu? Deus te abençoe e até a próxima.